Segure os seus bitcoins. É basicamente esse o principal recado de alguns dias atrás, de nomes bastante relevantes globalmente. O Bitcoin tem alguns fatos novos aliados ao grande ciclo de alta que está por vir e está cada vez mais iminente. Os discursos recentes da senadora Cynthia Lummis e do próprio Donald Trump deixaram muita gente incrédula. É sobre isso e outras cositas massas que eu vou falar nesse vídeo. É mais um vídeo daqueles que você já está acostumado, com bastante entrega numa linguagem extremamente simples, resumido para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca é o seu like, que não custa absolutamente nada para você. Então já aproveita no começo do vídeo para não esquecer, deixa o seu like aqui, isso ajuda demais o canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita já para fazer sua inscrição, ativar o sino das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. Já marca ali como todas para não ter erro. Nós temos aqui pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, então eu garanto que você não vai se arrepender. Dito isso, bora lá pro conteúdo. Afinal de contas, quem tem Bitcoin hoje tem motivos para ficar ainda mais otimista. E apesar de eu sempre enfatizar aqui, deixar claro que os meus vídeos, os meus conteúdos são simplesmente para informar, para agregar informações e não representam e não devem ser vistos como recomendação de compra, quem não tem Bitcoin e gostaria de ter, tá namorando, deveria se apressar. E você já vai entender o porquê. Recentemente, o então candidato e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso histórico com alguns pontos-chave num evento de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Dentre as principais falas dele nesse evento, ele lembrou que os Estados Unidos têm hoje cerca de 1% da oferta total de Bitcoin do mundo. O governo americano possui hoje cerca de 210 mil Bitcoins. Só que na prática isso dá mais de 1% por dois motivos. Primeiro, que nós passamos aí recentemente dos 19.700, salvo engano, milhões de Bitcoins, de uma oferta programada total, ou seja, o limite da criação de Bitcoins em 21 milhões, sendo que o restante vai demorar décadas e décadas para terminar de ser minerado. E se estima que a quantidade de Bitcoins perdidos até hoje já ultrapassou a casa dos milhões. Ou seja, essa quantidade que o governo americano possui é ainda mais relevante. Mas será que o governo americano, a exemplo do que fez o governo alemão, venderia esses Bitcoins, mesmo que em fatias? Trump, nesse discurso, fez questão de carimbar uma promessa de campanha. Lembrando que ele não é presidente dos Estados Unidos, é um candidato. E essa promessa de campanha trata não só de não vender agora esses Bitcoins, como também criar uma reserva nacional em Bitcoin. E veja bem, nós estamos falando aqui de algo muito relevante. A economia americana, como você já sabe, é a maior economia do mundo. E se os Estados Unidos tiverem uma reserva nacional em Bitcoin, o que será que os outros países vão fazer? Hoje, por exemplo, é um consenso entre os países ter uma reserva em metais preciosos, mais especificamente em ouro. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Bitcoin pode ser o novo ouro no quesito reserva para países. Bom, o Trump nesse discurso foi além. Ele mencionou nunca mais vender os Bitcoins, ou seja, holdar esses Bitcoins mesmo. Já a senadora Cynthia Lummis foi além do Trump. Ela propôs nada mais nada menos do que uma lei para que os Estados Unidos adquiram 5% de toda a oferta de Bitcoin do mundo. Isso ao longo de um período relativamente curto, 5 anos. E a pergunta que não quer calar, quais são os efeitos práticos disso, desses dois discursos e de quem sabe um futuro para esse lado para o Bitcoin? Na minha opinião, o mercado ainda nem assimilou isso direito, que eu acho que é muito mais forte do que aquilo que já está sendo representado nos preços. E é claro que o mercado já respondeu a essa expectativa, que no momento é tudo que nós temos, uma expectativa, promessas de campanha, discursos, mas efetivamente o que aconteceu foi uma reação. Na verdade, o mercado já vinha subindo há alguns dias. Nós vimos mais uma pernadinha de alta ali no Bitcoin. Algumas altcoins também foram puxadas junto, mas nada perto do que o efeito prático disso aqui pode gerar. E a verdade é que, em se tratando desse ciclo de alta, nós temos dois fatores fechando o cerco aqui. Para contextualizar, lembrando que o ano de 2024 vem sendo um ano bastante positivo para o Bitcoin e para o mercado cripto. Já começou janeiro com altas bastante expressivas. Nós tivemos logo depois ali em abril o halving. Agora nós temos um movimento de mudança do ciclo monetário, ou seja, a expansão monetária, que casa justamente ou faz parte dela os cortes de juros, e nós já temos a expectativa dos cortes de juros para setembro. Se vai efetivar ou não, a gente ainda não tem como saber, mas está bem próximo disso. Se não for exatamente em setembro, vai ficar para 1 ou 2 reuniões depois, mas o fato é que nós estamos muito próximos de um início de corte de juros lá nos Estados Unidos. E quando isso aqui de fato efetivar, o mercado vai responder
esconder. Geralmente ele antecipa um pouco esse movimento. E o outro grande fator é justamente eleição americana. E aqui eu preciso deixar bem claro, não é pelo Trump ou pelo partido em si. Quem quiser entrar nesse tipo de discussão, fica à vontade, eu não discuto isso. Mesmo porque um nome por si só, isso a história mostra, não é determinante para que ativos de renda variável subam ou caiam. Existem vários estudos mostrando isso historicamente. Não existe uma relação direta com uma coisa ou outra. Às vezes as bolsas vão mal num governo X, às vezes vão mal num governo Y, e o mesmo acontece quando as bolsas vão bem. Elas não escolhem, ou seja, o dinheiro não tem partido. Mas, todavia, contudo, entretanto, as atitudes, as decisões dos governantes envolvendo o Bitcoin especificamente, inegavelmente tem sim força para movimentar o mercado. E dado que agora nós sabemos a intenção de um dos candidatos para com o Bitcoin e de que isso sim é bastante relevante, obviamente se for efetivado, começam a entrar no preço para os próximos meses, coincidindo também com o ciclo, corte de juros e eleições americanas. E quando eu falo de eleições americanas, eu falo também de pesquisas que podem e devem fazer com que o Bitcoin suba forte já nos próximos meses, e eu não me surpreenderia se fosse já nas próximas semanas. Se as grandes altas vão iniciar em setembro, em outubro, se vão ficar para novembro, eu não sei, nem tenho compromisso de acertar timing, até porque eu tô posicionado, então independente do mês eu vou surfar essa onda. E é isso que eu quero que você entenda também. Nem eu e nem você temos que ter o compromisso de acertar o timing. Você não precisa disso, desde que você esteja posicionado no mercado para a hora em que o mercado bombar de fato. E vale lembrar que se Bitcoin sobe forte agora nesse primeiro momento, a tendência é que ele aumente a dominância, e isso precede uma diminuição da dominância, não porque o Bitcoin vai parar de subir, mas sim porque ele vai continuar subindo, vai subir bem, mas as altcoins vão subir ainda mais forte num segundo momento. É isso que eu espero, é isso que o histórico nos mostra, e é para isso que eu recomendo que você esteja preparado. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.